Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. É uma grande responsabilidade mesmo, meus irmãos, pregar a santa palavra de Deus. É uma responsabilidade porque nós pregamos diante de um público alvo por conhecimento, ou ávidos por conhecimento, e tamanha responsabilidade porque para o pregador pesa a responsabilidade de ter que dar conta diante de Deus de tudo que irá falar. Então, o meu temor é que, como o irmão orou aqui, é que o Espírito de Deus nos assista nessa hora mesmo da pregação da palavra do Senhor Deus. Porque o Senhor da palavra é que está examinando o nosso coração neste momento sobre a fidelidade das Escrituras. Porque no dia do juízo eu serei chamado como pregador para dar conta de cada palavra que eu proferi da parte de Deus. Às vezes eu fico pensando em alguns pregadores por aí que brincam no púlpito, em vez de levar a coisa a sério, ficam fazendo outras coisas no púlpito e nem pensam no dia do juízo quanto a responsabilidade que terá que dar no dia do juízo. Por isso é que o Senhor Jesus disse que muitos naquele dia vão tentar se justificar dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome. Foi em nome do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, ou nunca vos amei. Apartai-vos de mim. Então pesa sobre o nosso coração esta responsabilidade. Por isso, meus irmãos, que o nosso compromisso aqui não é transmitir uma mensagem da minha cabeça para vocês. Eu não tenho um recado meu para passar para vocês. Eu tenho a mensagem que está escrita. Eu vou tentar explicar depois de lido o texto e tirar algumas lições para nós, ainda que possam ser palavras que irão consolar o nosso coração, ou talvez nos constranger, mas é palavra do Senhor Deus. Então, por gentileza, Gálatas capítulo 2, hoje eu quero concluir o capítulo 2, nós já estamos um tempo aqui na exposição desta carta. O objetivo nosso é pregar toda a carta, são 6 capítulos, e hoje eu quero encerrar aquela sessão do apóstolo Paulo se defendendo ou apresentando a sua defesa da sua autoridade apostólica, ou da mensagem que ele prega. E ele já fez isso de várias maneiras aqui, e agora nós vamos para a conclusão do assunto. Então acompanhem a leitura, por gentileza, Gálatas capítulo 2, versículos 16 a 21, que são os textos finais aqui deste capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, até porque encerrou o capítulo 2. O assunto, como já foi divulgado aí para alguns irmãos lá no grupo da igreja, é sobre a justificação pela fé. Então, o tema
da nossa mensagem hoje, eu vou tentar responder uma pergunta que o apóstolo Paulo trabalha aqui. E a pergunta que está sendo feita aqui é: como que o homem é justificado diante de Deus? O texto aqui vai tentar responder esta pergunta. Então o assunto será sobre uma doutrina muito querida aqui na nossa igreja, nós que somos de tradição reformada. É muito querido também em outras matizes, mas mais peculiar para as igrejas de tradição reformada, porque foi esta mesma pergunta que os nossos irmãos no século XVI responderam, porque estava sendo feita a mesma pergunta: como o homem pode ser justificado diante de Deus? E aí Lutero dá o grito, dizendo que ele é justificado por fé. Então, esta pergunta foi uma pergunta na época do apóstolo Paulo, foi uma pergunta feita no século XVI com os nossos irmãos que implementaram ou trouxeram a reforma protestante, e é uma pergunta feita até o dia de hoje, meus irmãos, até o dia de hoje. A doutrina da justificação pela fé. Em vários sentidos, esse era o problema daquela época do apóstolo Paulo, em vários sentidos. O judeu ortodoxo, o judeu dedicado na lei de Moisés, entendia que o homem se tornava justo diante de Deus pela guarda da lei. Aquela lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. E além da lei que Deus havia dado aos judeus por Moisés, os próprios judeus, posteriormente, acrescentaram através dos seus mestres, dos seus doutores da lei, dos seus escribas, inúmeras outras leis para o povo. Então, no judaísmo, na época do apóstolo Paulo, ser um judeu era você observar as prescrições da lei. Isso era muito peculiar dentro da nação de Israel. Só que agora um judeu cristão estava sendo influenciado de que esta observância da lei tinha o seu pé de igualdade a crer em Cristo. Então o judeu tinha que ser circuncidado, eu já expliquei isso aqui em outro sermão. Ele tinha que guardar a dieta religiosa, não comer isso, não comer aquilo. E ele tinha um calendário santo que ele tinha que também observar, que era a guarda de determinados dias ou determinadas festas que eles praticavam. Se eles fizessem isso, então eles seriam aceitos por Deus, perdoados os seus pecados e recebidos na glória. Aí está um verdadeiro judeu. Ele era circuncidado, ele guardava a dieta religiosa e ele se dedicava às datas comemorativas dentro da nação de Israel. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um judeuzão. Aliás, ele era um fariseu, ele praticava tudo isto. Só que o apóstolo Paulo foi convencido, indo para Damasco para perseguir a igreja, de que todo aquele conceito da lei de Moisés que ele tinha dentro do judaísmo estava equivocado. Ele tinha um coração sincero e boa intenção, mas meus irmãos, coração sincero e boa intenção, já disse alguém por aí, que o inferno está cheio. Eu não sei se isso procede, estou repetindo. Porque não basta somente coração sincero, porque o nosso coração é enganoso. Você tem que ter conhecimento de fato das coisas. Então o apóstolo Paulo foi convertido, ou convencido, ou salvo no caminho de Damasco, um judeuzão legalista. Então Paulo, depois que foi alcançado por esta graça salvadora, compreendeu que Jesus Cristo é aquele de quem a lei e os profetas falavam. Isso ficou claro na mente dele. E que o homem é salvo não pela guarda da lei, mas pela fé, porque a lei apontava para a necessidade de um Salvador, que era Jesus Cristo. Então Paulo passou a ensinar que as pessoas são salvas e justificadas dos seus pecados, não pela guarda da lei, porque ninguém consegue guardar a lei
na sua totalidade, mas pela fé em Jesus Cristo, sem a guarda da lei, sem as obras da lei. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, meus irmãos, é a explicação do que Paulo prega, essa mensagem da salvação pela fé em Cristo Jesus. É Paulo explicando de que maneira uma pessoa justificada diante de Deus é aceita. E Paulo sabe, meus irmãos, que existiam boatos e até calúnias sobre a sua pessoa circulando naquela região da Galácia, porque Galácia aqui é uma região, não é apenas um bairro ou uma cidade, é uma região imensa. Hoje aquela região da Turquia. E Paulo sabe que alguns estão falando mal dele, contra ele, de que ele fala contra Moisés, que ele fala contra o templo lá em Jerusalém, que ainda tinha o templo, que Paulo fala contra as ordenanças de Deus, e Paulo é contra a própria nação de Israel. Então Paulo precisa explicar que não é bem assim, que ele não é contra Moisés, não é contra o templo. O que Paulo está dizendo é: a lei passou, o templo está perdendo a sua finalidade. Aliás, no ano 70 isso vai ser uma evidência clara para os judeus. E a nação de Israel também já cumpriu o seu papel. Então tudo isso teve um propósito bem definido e temporário dentro do plano redentivo de Deus. Deus usou Moisés, Deus usou o templo, ainda estava usando na época de Paulo. Deus estava usando a nação de Israel, porque o nosso Salvador é um judeu. Só que agora, com a vinda de Jesus Cristo, as coisas, isso tudo que eu disse, eram meras sombras, figuras, tipos, símbolos, deixaram de ter a importância escatológica, a sua importância salvadora, a sua importância teológica que havia antes. E que agora então, Paulo ensina, a igreja, o povo de Deus, entrou numa fase nova, é uma nova aliança. A igreja é agora a comunhão de todos aqueles, judeus e não judeus, os gentios, que proclamam e aceitam o nome de Jesus Cristo, o único que pode salvar o seu povo dos pecados dele. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo aos irmãos da região da Galácia, aos irmãos, ele escreve para os irmãos lá em Roma, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Então, meus irmãos, essa era a pergunta que estava sendo feita na época do apóstolo Paulo: como o homem é justificado diante de Deus? E é um assunto que não fica muito claro na mente do povo de Deus, porque esta mesma pergunta foi feita no século XVI, e esta mesma pergunta é feita hoje. Está a briga aí dos teólogos calvinistas e arminianos, briga no sentido amigável, me entenda essa palavra, a discussão teológica: o homem tem o livre arbítrio ou Deus determina escolher por sua própria glória e vontade? Não é essa discussão que a gente vê por aí até hoje? Muitos ainda fazendo a pergunta: como que o homem pode ser justificado? Então, eu vou tentar responder essa pergunta baseado no que o apóstolo Paulo nos disse aqui. Volte os seus olhos aí para o texto. Versículo 16. O que nós vamos ver aqui é Paulo dizendo que a fé aceita aquilo que Cristo fez na cruz diante de Deus. Somente fé. Olha o versículo 16. Sabendo, guarda essa palavra aí depois, essa palavra sabendo, é saber, e é saber mesmo. Paulo está falando com os irmãos lá. É interessante que ele escreve essa carta para os Gálatas, mas vocês sabem que o contexto aqui é aquele contexto muito delicado que ele enfrentou Pedro na cara, na frente de todo mundo, porque Pedro se tornou irrepreensível. Mas me parece que aqui não é mais uma fala de Paulo para aquele grupo que está lá em Antioquia. Talvez aqui ele voltou a sua atenção para os irmãos da região da Galácia, explicando. Então ele diz aí no versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus.
também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Ele já deixa isso bem afirmativo aqui, meus irmãos. Então, a tese do apóstolo Paulo sobre essa doutrina tão querida, que é a doutrina da justificação, vai ser, meus irmãos, mais detalhada no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele vai entrar com mais detalhes deste assunto. Aqui é como uma introdução ao assunto. Quem já conhece aí a carta de Paulo aos Gálatas, se já leu o capítulo 3 e o capítulo 4, você vai ver que ele dá detalhes do que ele está falando aqui no finalzinho do capítulo 2. Olha comigo aí o versículo 17 e 18. Paulo diz assim: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É uma pergunta retórica que Paulo está fazendo para os irmãos da região da Galácia, mas pode ser também para aquele grupo judaizante que veio da parte de Tiago e que criticou talvez o apóstolo Pedro por estar comendo junto com os gentios, que Pedro, sendo um judeu, não guardava a tradição judaica, que comia qualquer coisa, e Pedro entrou nessa onda. E aí Paulo então vai fazer esta pergunta: nós vamos tornar Cristo ministro? A palavra ministro aqui é servo do pecado. E ele já responde a pergunta, meus irmãos, está aí: certo que não. Em outra tradução, de maneira nenhuma, não tem como cogitar esta possibilidade. Aí o versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O transgressor não é aquele que abandona a lei e se volta para Cristo em busca da justificação, mas o transgressor é aquele que usa a sua fé em Cristo para confiar na lei para se justificar. Então esse é o transgressor, não é aquele que abandona a lei e volta-se para Cristo para ser justificado somente pela fé em Cristo, mas é aquele que abandona a sua fé em Cristo e confia na lei para ser justificado. Por exemplo, o que está por detrás aqui é a salvação. A salvação é mérito meu, pela minha decisão, ou é mérito de Cristo, daquilo que Ele realizou para nós hoje aqui há quase 2000 anos, para Paulo aqui há 30 e poucos anos, ou há 30 anos, talvez Paulo está escrevendo aqui no ano 60, Cristo morreu no ano 30, então como é que é essa questão de salvação? A salvação aconteceu quando? Daqui a pouco nós vamos ver isso daí. Então, o evangelho pregado por Paulo, meus irmãos, derrubou já o muro que separava os judeus. Obrigado, diácono. Essa é a linguagem de Paulo aqui. Não há mais separação entre judeus e gentios. Quando Cristo veio, Ele derrubou esse muro de separação que de fato existia. Aliás, Paulo falou isso aos Efésios. Você dá uma olhadinha aí, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 a 16. Acompanhe esse texto aqui. Veja se não tem sentido o que Paulo diz aqui. Efésios 2, 14 a 16. Porque Ele, falando aqui de Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ambos fez um aqui é judeu e gentios, agora não há mais distinção. O judeu não precisa mais empinar o nariz e achar que é melhor do que o gentio, o judeu cristão. E nem o gentio cristão empinar o nariz achando que é melhor do que o judeu, porque agora está tudo no pé de igualdade, nivelou por baixo. Versículo 15, Paulo diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meus irmãos, aqui está a beleza do cristianismo. O que nos une é a cruz. A cruz trouxe para nós uma libertação no relacionamento conturbado que nós tínhamos. Por isso que é uma bobagem, meus irmãos, hoje, no século 21, a crítica que muitas vezes é feita sobre nós, de que o Brasil tem esta gama de denominação, e cada uma dessas denominações abroga para si se erra a mais correta, a mais certa. Aliás, tem uma aí que diz que só ela é a certa, e aí então essa demonstra a sua característica de ser uma seita, porque uma seita é exatamente quando uma igreja abroga para si somente ela que está certa, somente dentro dela há salvação. Aí está uma grande seita. Mas, meus irmãos, a igreja é o povo de Deus espalhado na face da terra, de várias culturas, de vários povos, em várias nações. Nesse sentido, meus irmãos, o Senhor Jesus morreu para salvar esses todos, em todos os lugares. Claro, os eleitos, não tenham dúvida disso. Versículo 19, voltando para Gálatas 2, eu estou querendo concluir aqui já. Acompanhe comigo o raciocínio do apóstolo Paulo. Então a parede de separação foi derrubada. Versículo 19 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo diz assim: porque eu, agora aqui, meus irmãos, preste atenção, é um testemunho do apóstolo Paulo. Ele vai falar na primeira pessoa, mas é para cada um de nós aqui identificar com ele. Na verdade, ele está falando isso para que os irmãos da Galácia, cada um daquela região, se identificasse com ele. Então ele fala na primeira pessoa, é um testemunho. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Você não é judeu, você não está entendendo o que Paulo está dizendo aqui. Que linguagem é esta, Paulo? Aqui o apóstolo Paulo está usando a linguagem do casado. Vocês sabem que casamento nas escrituras é para sempre, nós sabemos disso. O pastor realiza a cerimônia e diz: olha, até que a morte os separe, não é assim? Então a pessoa assume o compromisso e está ligado pela lei. Paulo está dizendo: olha, a lei era um casamento conosco. De fato, nós estávamos presos à lei. E só há uma saída para nós desligarmos da lei. Adivinha qual é? A lei morrer. Mas só que Paulo vai, aí ele está livre para ter um relacionamento com a outra pessoa. Só que Paulo faz ao contrário, ele diz: eu morri para a lei, porque a lei, meus irmãos, é boa, a lei é santa, é a lei de Deus. O problema não é a lei, somos nós. Então ele usa aí esta linguagem: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. E ele continua: a fim de viver para Deus. Ele já usou essa linguagem aqui em outro texto que eu queria ler com vocês aqui. Aqui ele vai fazer uma analogia do que eu acabei de dizer. Acompanhe comigo Romanos capítulo 7. Deixa eu ler esse texto, sei que é conhecido de alguns aqui ou de muitos, mas é propício ler nesse momento. Romanos capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim: Romanos 7, 1. Eu vou ler do 1 até o 6. Então acompanhe aí. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então ele está falando aqui para judeu que conhece lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, aí ele começa a fazer aqui uma analogia do casamento. É uma analogia, tá bom, meus irmãos? Ele diz assim, ó: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei
e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aí agora ele vai aplicar, aí ele vai dizer: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora olha o versículo 6. Agora é atitude imediata, não é futuro, não é escatológico, é já. Agora, porém, libertados da lei. Que coisa maravilhosa, não há mais aguilhão, a lei, você está livre dela. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. A letra aqui é a lei, a letra que mata. Então, a letra mata e o espírito vivifica. A letra que mata é a lei. É a lei que diz que nós somos pecadores e merecemos a morte. Então, vocês prestaram atenção aqui na analogia? Paulo está dizendo assim: ó mulher, você que está casada com esse marido exigente, esse marido que exige de você perfeição, que você, por mais que você agrade o marido, faça tudo de bom e de melhor para ele, ele sempre te critica, ele sempre te humilha, ele sempre te põe para baixo. Aí a esposa fica pensando assim: oh meu Deus do céu, por que eu fui casar com esse homem? Se eu tivesse casado com fulano, ela imagina aí a hipotética, eu seria mais feliz, porque o outro vai ser mais carinhoso comigo. Mas ela não pode largar ele, porque ela está ligada pela lei. Aí ela fala assim: eu só posso largar esse homem, ou só posso casar de novo quando ele morrer. Aí vai passando os dias, ela vai imaginando algumas coisas. Claro, não estou dando dica para ninguém aqui. Mas aí quando o marido morre, ela fica livre para casar de novo. Paulo está fazendo essa analogia com a lei. Paulo está dizendo assim: olha, a lei é tanto quanto exigente ao novo marido que eu tenho, que é Cristo, que exige perfeição. Só que a lei é muito exigente e não tem misericórdia. Então quando eu falho, a lei vem e acaba comigo. Agora, se eu morrer para a lei, eu estou livre para me relacionar com outro, que é Cristo. Esse também exige perfeição, mas esse é mais amoroso, esse é misericordioso, esse me aceita. Aliás, esse morreu por mim. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Volta para Gálatas 19. Então Paulo está dizendo assim para os irmãos: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí ele tem uma frase aí no finalzinho, meus irmãos, que é impactante, talvez aqui o centro do que Paulo quer dizer para esses irmãos. Ele diz aí: estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, eu imagino que aqui houve um tamanho conhecimento para os nossos irmãos da região da Galácia. Talvez eles nunca imaginavam isso. Paulo está dizendo: olha, quando Cristo morreu crucificado, eu estava lá. Que descoberta maravilhosa! Vocês lembram? Foi cantado aqui o primeiro louvor que os nossos irmãos da equipe de cântico cantou aqui, espetacular, sobre o espancamento do Senhor Jesus, a coroa de espinho. Deixa eu ler esse texto para vocês aqui. Vocês cantaram, deixa eu só mostrar o texto aqui. Marcos capítulo 15, o evangelista nos informa o seguinte, Marcos 15, 16. Acompanhe esse enredo aqui, para ver se faz sentido com o que Paulo disse. O evangelista Mateus também registra isso, mas eu vou pegar Marcos, que Marcos é mais sucinto. Marcos 15, 16. Eu vou lendo aqui, vai acompanhando aí. O texto diz assim: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento.
Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Aqui Marcos vai resumir o enredo da história. Ele já vai ser sentenciado à morte, o povo já vai decidir por ele, não por Barrabás, mandando crucificá-lo. E aí agora a cena já é o Senhor Jesus, depois que apanhou naquele tronco com o chicoteamento, carregando o madeiro, fraco, sem conseguir carregar o madeiro. E aí o versículo 21 de Marcos 15, Marcos nos informa o seguinte: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Meus irmãos, isso aqui é muito significativo. De repente, naquela via dolorosa, o Senhor Jesus sendo escarnecido e carregando o madeiro, caindo, levantando, não aguentando segurar o madeiro maldito. De repente os soldados olhou para a multidão, que havia um monte lá, e pegou um, e o texto diz aí que obrigaram. Não foi um convite, dizer assim: olha, Simão, você está vendo aí, o rapaz aqui não está conseguindo nem segurar esse madeiro, você não quer fazer a gentileza de ajudar ele a levar esse madeiro? Foi assim não, meus irmãos. Cataram o primeiro que apareceu, e era Simão Cirineu, e obrigaram ele a carregar a cruz de Cristo. Meus irmãos, a primeira vez que eu li isso daqui, isso me impactou de uma maneira, que eu fiquei imaginando aquele homem chamado Simão carregando aquele madeiro. Eu não sei por quanto tempo ele carregou, às vezes os filmes aí mostram um pouquinho, ele lá carregando aquele madeiro maldito, e talvez olhando para Jesus, aquele homem ensanguentado, e ele talvez imaginando, falando assim: que de mal esse homem fez? Que pecado esse homem carregou? Que crime ele cometeu para estar ou foi sentenciado à morte? Talvez Simão fez uma autoanálise para o seu coração e eu estou aqui, meus irmãos, conjecturando, me perdoe aí se deve ter pensado: eu é que sou pecador, porque eu conheço o meu coração, eu sei quem eu sou. De fato, eles me obrigaram a carregar essa madeira, mas não precisa, porque essa madeira é minha mesmo. E deve ter ido, meus irmãos, refletindo. Eu não sei em que parte, num dado momento, aquele madeiro maldito teve que ser tirado dos ombros de Simão e colocado nos ombros de Jesus novamente. Eu não sei como é que foi o impacto na vida de Simão. Ele deve ter pensado: é minha essa cruz, eu é que tenho que levá-la. Mas o texto nos informa, a continuação de Marcos capítulo 15, agora o versículo 22. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, interessante. Versículo 22 diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Então tanto direita quanto esquerda, tudo ladrão. E versículo 28: e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Não sei se, deixa eu ver se o texto ali, tem um colchetezinho ali. E cumpriu-se a escritura, é só você ler Isaías 53, com malfeitores foi contados. Vocês já interpretaram essa passagem aqui ou ainda não? Como assim? Com malfeitores foi contado?
Quem eram os malfeitores? Os dois ladrões, um à direita e um à esquerda. Se ele foi contado, meus irmãos, então a interpretação é um ladrão, outro ladrão e outro ladrão no meio. E quem era aquele ladrão do meio, meus irmãos? Simão Cirineu, naquele momento. Mas Paulo vai dizer: eu fui crucificado com ele, eu estava lá, um ladrão também, um malfeitor. Então, meus irmãos, essa doutrina de que eu estava lá, de que Cristo morreu e com ele eu fui contado como malfeitor, meus irmãos, isso caracteriza que eu morri com Cristo na cruz, eu estava lá. Se você voltar para Gálatas capítulo 2, versículo 19, estou crucificado com Cristo, eu estava lá, eu morri quando ele morreu, eu fui sepultado quando ele foi sepultado. Versículo 20, meus irmãos. Logo, a conclusão do apóstolo Paulo é uma só: já não sou eu quem vive. Que doutrina maravilhosa, meus irmãos. Ele está explicando para os irmãos da região da Galácia a pregação dele, o que ele prega, como o homem é justificado diante de Deus. Só há um caminho: morte. Na morte de Cristo, Cristo matou a nossa morte, nós morremos com ele. E isso, meus irmãos, há quase 2000 anos para nós aqui. Porque a pergunta que eu faço é, Paulo diz aí no versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado. Questão pessoal. Aí entra o versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas será que Cristo se entregou só por Paulo? Meus irmãos, aqui é uma descoberta maravilhosa. Quando Cristo veio a esse mundo, ele veio para morrer pelos seus, pelos eleitos. Eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer aqui, mas você que já foi alcançado por esta graça bendita, salvadora, lá na cruz, você estava com Cristo, você morreu junto com Cristo. Na verdade, não foi isso que ele falou com o Pai na oração sacerdotal? João capítulo 17, deixa eu ver se eu lembrei desse texto aqui agora. João 17, acho que versículo 9, ele fez uma oração que alcançou eu e você. Ele disse assim, isso, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, diz assim, isso aqui é a oração do Senhor Jesus: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Isso aqui é uma oração, meus irmãos. Antes da crucificação, o Senhor Jesus intercedeu por nós, porque Ele iria assumir na cruz os nossos pecados. E Paulo agora ensina essa doutrina maravilhosa. Justificação é você entender que você morreu com Cristo, você foi crucificado com Cristo. Será que é só Paulo? Aliás, ele não pode estar falando literalmente, porque Jesus já tinha morrido há 30 anos. E aí então era para os irmãos da região da Galácia entender: olha, então nós também fomos crucificados. Paulo: sim, também vocês foram crucificados. Esta, meus irmãos, é a nova vida em Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 6, versículo 4, o próprio Paulo diz assim, Romanos 6, 4. Se você tiver uma caneta aí na sua Bíblia e quiser riscar esse versículo, sublinhar, né? Não é riscar o versículo. Diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Então, meus irmãos, o que é que o batismo representa? O batismo representa ou significa a minha morte com Cristo na cruz. O batismo representa que quando Jesus foi sepultado, e todo mundo pensa que Jesus foi sepultado assim, né? Para a terra. Não, ele foi colocado numa gruta, numa caverna. O batismo significa morte, e sepultamento e ressurreição. Por isso que nós temos muitos queridos irmãos nossos aí, pentecostais, que interpretando esse texto aqui, diz que por isso que o batismo tem que ser por imersão. Porque por imersão é com água, que tem que ser com água, e você afunda a pessoa. Então, morreu com Cristo, e quando levanta, ressuscitou com Cristo. É bonito demais isso. Só falta ter evidência teológica para isso, porque Cristo não foi sepultado para baixo, ele foi colocado numa caverna. Então o batismo tinha que ser não assim. Se for pegar o texto aqui para dizer que é isso que o texto está querendo dizer, o texto está ensinando, meus irmãos, que quando Cristo morreu, eu fui crucificado com ele, eu fui sepultado com ele, mas quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. E isso para quê? Diz aí o apóstolo Paulo: para que andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, a libertação do pecado é a abertura de porta para uma nova vida gloriosa em Cristo. Que coisa maravilhosa. Você não precisa mais se matar para querer cumprir a lei, para agradar, para poder chamar a atenção de Deus, porque você nunca vai conseguir. Você já foi liberto disso. Você tem um outro amor na sua vida, o amado da sua alma. Versículo 21 de Gálatas 2, para a gente fechar aqui. Alguém deve estar pensando assim, ou fez a pergunta para Paulo: Paulo, essa mensagem sua anula a graça de Deus? Porque esta graça que você está dizendo, Paulo, é barata demais. Mas aí olha o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu não precisava ter Cristo morrido, já que existe alguém que consegue cumprir e guardar a lei. Para que Cristo ter vindo ao mundo? Você pode estar perguntando assim: pastor, mas qual a finalidade da lei hoje? Não vale mais de nada? Não. Em Romanos capítulo 3, Paulo vai explicar isso. A lei tem a sua validade, sim. Eu disse aqui, a lei é boa. O problema é o nosso coração. Então, qual a serventia da lei hoje para mim? Meus irmãos, caminho de gratidão. Se você descobre que você estava lá com Cristo, que você foi crucificado, você agora terá um coração grato diante de Deus. E aí você vai fazer a pergunta para Deus, dizendo: Senhor Deus, eu estou tão feliz, tão alegre, satisfeito com esta salvação que o Senhor me deu. O que é que eu devo fazer para exaltar o teu santo nome, para agradar o Senhor? Aí ele vai dizer: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão, e lembra de santificar um dia para mim. Honra pai e mãe, não mate, não adultere, não roube, não fala mal de ninguém e nem cobice nada de ninguém. Faça isso como caminho de gratidão. O que Paulo está ensinando aqui é que a lei, que ninguém conseguia guardar, apontava a necessidade de um Salvador, e somente Cristo para salvar o pecador. E agora Cristo, como Salvador, o amado da nossa alma, diz: olha, a lei é boa, você vai agradar o Pai cumprindo os 10 mandamentos. Se você não conseguir cumprir ele, se quebrar, você se arrependa, você confesse o teu pecado, que você, filho, é um filho desobediente ao Pai, que você não honra teu pai como teu pai deve ser honrado, que você fala mal do irmão pelas costas, talvez não fala, mas escreve, né? Que você cobiça as coisas do outro, e aí então você diz: Senhor, miserável pecador que sou, ser propício a mim. E aí você confessa o teu pecado, e de novo você vai para a lei, honrando a Deus e amando o próximo como a si mesmo. Caí de novo. Caminho é arrependimento. Mas com Cristo, meus irmãos, nós temos aquele que nos ajuda a viver uma santidade de vida. Então essa é a conclusão da sua defesa da autoridade apostólica de Paulo aqui.
E eu também concluo aqui, meus irmãos, talvez fazendo perguntas. Meus irmãos, vocês prestaram atenção na mensagem de hoje? Eu não sei o quanto isso entrou no teu coração, o quanto que às vezes nós somos de nós mesmos nesse mundo. Aliás, quem é casado aqui tem a informação de que a esposa não é dela, mas do marido, e o marido não é do marido e sim da esposa. Claro, no relacionamento. Mas na verdade, meus irmãos, nós somos de Cristo. Se o marido olhar para a esposa dentro de casa como Cristo, o relacionamento muda. Se a esposa olhar para o marido dentro de casa como Cristo, às vezes a gente fica pensando assim: se Jesus aparecesse para mim, se ele descesse do céu, igual aconteceu com Paulo lá no caminho de Damasco, e falasse comigo, ainda que eu ficasse cego, mas foi ele que falou comigo, a minha fé seria melhor. Meus irmãos, vocês viram aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Sueli, que é minha esposa, e Célia, que é minha mãe, que está aqui hoje, tem Cristo dentro de casa, na minha vida. Você que é casado, a tua esposa é cristã, você tem Cristo dentro de casa, e vice-versa. Filho, você que tem os pais cristãos, você tem Cristo dentro de casa. A questão é, meus irmãos, como nós vivemos esta novidade de vida. Às vezes o marido olha para a esposa e fala: isso é Cristo? Isso aqui está parecendo outra coisa. E às vezes a esposa olha para o marido e fala: Cristo? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, a importância de viver para Deus em Cristo Jesus. Eu sei que é um caminho apertado, espinhoso, mas não nada menos do que isso. E por último, meus irmãos, vocês perceberam que Paulo aqui não despreza a cultura judaica, ele não fala mal de Moisés, nem do templo, nem da nação de Israel, porque ele é um judeuzão, mas ele deixou bem claro que a influência da cultura judaica não pode nortear o caminho dos cristãos gentios, exigindo que o gentio use uma roupa para se identificar com o judeu, que deixa de comer o que o judeu não come, que tenha na igreja. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma leva de igrejas ditas evangélicas no Brasil, que querem judaizar o cristianismo. O pastor que prega a caráter como judeu, que coloca em cima da mesa da ceia um candelabro. Eu não sou contra o símbolo, meus irmãos, mas não tem nada de espiritual nisso. Gente que quer ficar andando com um cordãozão no pescoço e com a estrela, que eles falam que é a estrela de Davi, não sei se é daquilo mesmo, para dizer que é um judaizante. Meus irmãos, o cristão não é contra o judeu nacional. Nós devemos amar a todos, meus irmãos. Aliás, a nossa nação e o mundo presenciou no dia de hoje aquela negociação da nação de Israel com aquele grupo terrorista covarde do Hamas, quando então foram libertadas 3 jovens, que só Deus sabe o que essas meninas passaram na mão daqueles covardes. Uma negociação para libertar criminosos, meus irmãos, para o seio deles. Então até hoje aquele povo lá sente, meus irmãos, o sofrimento de ser judeu. Aliás, há uma crescente no mundo de perseguição contra judeu, os grupos chamados antissemitas, gente que odeia aquele povo. Meus irmãos, nós cristãos somos chamados para amar esse povo, mas tudo que Deus fez na antiga aliança com esse povo passou, meus irmãos. Eu não preciso depender, eu não preciso ir para Jerusalém para ser batizado no Rio Jordão para ser mais espiritual. Se eu puder ir lá em Jerusalém ver o Rio Jordão, eu vou. Mas tem gente que vai para lá porque acha que vai ser espiritual se pegar o azeite lá do Jardim da Oliveira, se for batizado no Rio Jordão, se tocar lá no Muro das Lamentações. Gente idolatrando a nação de Israel, cheio de crente aí. Agora, se quiser fazer um tour, me chama que eu vou, mas não espiritualiza a coisa. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, a ser encontrados fiéis por Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje é dado sobre a minha responsabilidade, quando chegar em casa, de viver isso daqui,
porque eu sou o primeiro a dar exemplo, não só dentro de casa, mas diante da igreja que nós temos a responsabilidade de pastorear, de parecer com Cristo, porque esta é a minha responsabilidade com o título de cristão, de ser parecido com Cristo, o meu Salvador. Vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus que retrata exatamente esta verdade, meus irmãos. Hino de número 132 do nosso inário, Vivificação. Vamos bem dizer o nosso Deus. Do louvor, que é uma oração, tem um amém no final, mas convido a igreja a colocar sobre os pés, por gentileza. Meus irmãos, este hino é um hino que mexe com a gente. Se a irmã puder colocar lá a quarta estrofe deste hino, a quarta estrofe, o autor que escreveu este hino foi feliz aqui quando ele diz assim, na verdade a terceira estrofe, vê se consegue aí, minha irmã Ludmila, o hino 132, a terceira estrofe. Veja se isto não é uma realidade hoje. Não, mais uma, é a terceira estrofe, vai passar, isso, é isso daí. A letra diz assim: quantos que corriam bem, está falando da fé cristã, da carreira que nos está proposta, gente que começou bem. Início de ano é assim, né? Início de ano a gente faz aquele voto, fala, esse ano eu vou, e aí começa, mas começou bem e depois começou a desanimar, e aí começou a ficar longe. Diz aí: de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Até está na igreja, vem para a igreja, mas não tem aquele brilho nos olhos. Na hora de cantar, canta arrastado. Se o hino for 4 ou 5 estrofes, oh meu Deus, que hino demorado. Se o irmão faz uma oração um pouquinho mais longa, para que orar tanto assim? E gente que desanimado, gente que vai perdendo fervor. Por isso que este hino é um hino por avivamento. Vem, Senhor, nos inflamar. Os pentecostais é que são especialistas nisso, meus irmãos. Mas agora nós estamos presbiterianos aí, pedindo: Senhor, incendeia, Senhor, a minha vida com o teu Espírito, para que eu não perca o fervor. Não é pecado não, meus irmãos. É você querer ser dominado pelo Espírito Santo. Então vamos orar nesse momento, e o culto está caminhando para o final. Meus irmãos, antes de fazer a última oração, nós agradecemos a Deus a rica oportunidade que temos de congregar. Que alegria ver a igreja cheia, os queridos irmãos aqui. Nós temos aí a bênção da tecnologia que pode alcançar outros queridos irmãos nossos que não puderam estar aqui. Vai ficar gravado a mensagem, o culto no canal da nossa igreja, para depois alguém acessar. E que bênção, meus irmãos. E Deus tem nos dado a alegria de, como pastor, ter um canal particular, e que semana passada esse canal bateu aí mais de 1000 inscritos. É um desafio muito grande. Eu sei que nós temos aí um querido irmão nosso na nação que é político e que fez um vídeo aí, que o vídeo dele viralizou. Eu creio que todos vocês que estão aqui devem ter assistido, porque o vídeo do nosso querido irmão já bateu mais de 300 milhões de visualizações. Mas o objetivo nosso, meus irmãos, não é simplesmente querer ser visto, mas é aproveitar o que nós temos feito aqui, abençoar pessoas distantes, porque o nosso objetivo não é entreter, nem é política, não sou contra a política, mas é proclamar o santo evangelho. Então nós agradecemos a Deus a bênção da tecnologia, de irmãos que Deus levanta para nos auxiliar nisso daí. Então vamos orar nesse momento, meus irmãos. Deus santo, nosso Pai eterno, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tão grande salvação dado a nós pecadores. De fato, Senhor, hoje mais uma vez o Senhor nos alertou desta ação soberana do Senhor, deste plano eterno do Senhor em salvar uma humanidade caída, em redimir um povo para o Senhor, da pior maneira, Senhor, aos nossos olhos, fazendo enfermar o teu único filho, agradando moê-lo na cruz, sofrendo de maneira que ele sentiu o abandono do Senhor. Ó Deus, não há palavras para agradecer ao Senhor esta ação soberana a nós pecadores. Que favor maravilhoso, que graça bendita, maravilhosa graça, Senhor. Ó Deus, mais uma vez nós nos quebrantamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor continue usando a tua misericórdia e bondade conosco, porque de fato, Senhor, muitas vezes
sem entender claramente esta ação do Senhor, nós vamos sendo negligentes com esta tão grande salvação. Ó Deus, não deixe que as nossas atitudes pecaminosas venham pisar o Filho do Senhor, calcar o sangue que Ele derramou na cruz, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus santo, e do Senhor há fogo consumidor. Dar que o nosso coração se descanse mesmo, Senhor, nesta bênção de salvação, porque o Senhor é o Deus que salva. Tu tens prazer em salvar pecadores. Ó Deus, que esta igreja continue sendo usada pelo Senhor na proclamação do Teu santo Evangelho, nesta mensagem que salva, especialmente, Senhor, naqueles que muitas vezes nós pensamos que não há salvação para eles. O que é aquilo que é impossível para nós, para o Senhor nada é impossível. Quantos ainda jazem na maior escuridão, Senhor, na nossa cidade, no nosso bairro e na nossa casa? Talvez quantos familiares nossos que ainda estão nas trevas, nas garras de Satanás, preso pela lei. Pedimos ao Senhor que liberte-os, Senhor. Usa-nos como instrumento de salvação. Que a nossa boca seja uma boca para proclamar, como o diácono Willer disse aqui na liturgia, Senhor. De fato, estamos à disposição para que o Senhor nos envie, ó Deus, para proclamar esta mensagem salvadora. E sou grato ao Senhor pela oportunidade que nós temos, Senhor, de transmitir o culto público. Sabemos dos desafios, mas o objetivo, Senhor, é alcançar pessoas distantes. Agradecemos porque o canal da nossa igreja tem sido bênção para muitas pessoas. Agradeço ao Senhor também a oportunidade que o Senhor nos deste de ter, Senhor, os mais de 1030 inscritos no nosso canal, pessoas, Senhor, que são alcançadas com a mensagem que nós pregamos aqui, com os assuntos relacionados ao Teu reino que nós proclamamos. Não deixe que o nosso coração se envaidece com isso, Senhor. Guarda-nos desta tentação, mas ajuda-nos, Senhor, ser sal e luz neste mundo, na proclamação deste santo Evangelho, Senhor. Agradeço também ao Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada família representada, cada criança aqui da nossa igreja, cada gestante, Senhor, que estão aqui hoje, que não puderam estar. Agradeço porque isso é uma ação bendita do Senhor. Continue a abençoar as nossas queridas irmãs, o ventre das nossas irmãs, que em breve, Senhor, estas que estão no período de gestação, nós possamos ter a alegria de contemplar o rostinho dessas crianças para a glória do Teu santo nome e para o bem das famílias aqui representadas. Se nós oramos no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. E meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês aqui e sobre a igreja de Cristo, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.